Pessoal, vamos lá. Retífica de escala na CNC. Será que dá certo? Será que eu vou estragar tudo? Será que vai ficar zoado? E aí, vamos ver? Antes de começar, você vai deixar o like, se inscrever no canal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, tá? Valeu, vamos lá. Tudo que tá riscadinho aqui assim, foi a ferramenta que fez. Depois eu vou passar uma lixa, isso vai sair, beleza? Beleza. Deu certo? Deu. Ficou perfeito, porque minha CNC tá alinhadinha, a mesa tá retificada, essas laterais aqui, onde segura a base dela, tá tudo retificado, tudo alinhado, top, 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 top. Mas, o que acontece aqui, ó? Começou muito bem, chegou aqui, ó. Tá vendo que deu uma... Aqui ele não usinou. Por quê? O braço, ele tá tão desalinhado, mas tão desalinhado, tão torto. Chega aqui no final, ele dá uma caída, uma zoada na escala aqui. Que eu tive uma ideia para deixar esse braço sensacional novamente, tá? E qual que é a ideia que eu tive? Aqui eu tô fazendo um raio de escala de 20 polegadas, tá? Um raio de 20. Então ele é bem aberto, ele é pouco redondo, né? Ele é mais retinho, geralmente baixo de 5 cordas e 6 cordas tem esse tipo de raio, é normal, tá? Raio de 20, raios mais fechados, mais arredondados é para guitarra ou para guitarra mais vintage, que tem raio bem fechado, tipo de 7,25, né, da Fender antiga, Fender Vintage. A Gibson tem raio de 12, por aí vai. Nesse caso aí, eu tive uma ideia interessante, já que ele está tão zoado ali no final da escala, eu vou fazer um raio composto. Raio composto. Então, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Ele começa com 20 aqui. Aqui tá com 20, tá? Que é a reguinha que mede o raio da escala, tá com 20, perfeito. Aqui, ó, 20. E lá no final da escala, ele vai terminar com 17. Cadê? Ele vai terminar com 17. Olha que interessante. Ele meio, do jeito que ele tá aqui, a régua de 17 até meio que já encaixa. Mas eu quero deixar ele alinhado com o raio de 17, tá? Já que tá caído ali nessa parte aqui, onde eu tô com o dedo aqui mexendo, a régua de 17 quase fica certinho. Vou tentar pegar aqui uma iluminação mais ou menos, não dá. Bom, deu pra entender, né? Deu pra entender. Como o final da escala tá mais arredondado para um lado, a régua de 17 ela encaixa ali meio que certinho, tá? Então, só que eu vou fazer o raio de 17 começando do final. Começando do final? Será que tá certo? Começando ali das últimas casas. E ele vai ficando mais aberto até chegar em 20 na primeira casa, tá? Para que serve o raio composto? O raio composto o pessoal fala que serve para deixar a corda um pouco mais baixa, a ação mais baixa, sem trastejar, né? E, bom, vamos fazer. Vamos fazer porque assim a gente consegue salvar esse braço. Daria para fazer mais uma passada aqui com essa ferramenta, com essa mesma configuração que eu fiz, com raio de 20. Eu tirar 0,2 milímetros, pouquinho, bem pouquinho mesmo, ele ia chegar no final e ia acertar esse finalzinho da escala que está com essa depressão aqui no final. Só que eu vou fazer o raio de 17. Eu vou começar lá no final com raio de 17 e voltando até chegar no 20 aqui em cima, para não desgastar muito mais, tá? Eu não quero desgastar mais a escala. Apesar que ainda tem bastante escala. Essa escala é grossa, mas eu quero... Eu quero inventar moda, né? Essa é a realidade. Então vamos lá.
Beleza, depois de algumas mudanças aqui no setup que eu fiz aqui, outro arquivo e tudo mais, vamos medir. Aqui começa com 20, lá no fundo tem que terminar com 17. Afinal, é um raio composto. 17, certinho. É isso, olha que beleza. Salvamos uma escala. Você vê, ó, tá tão detonada a escala, tão torcida, que aqui ainda dava pra dar um passezinho de leve. Mas eu vou resolver isso aqui na lixa, vai dar certo, tá? A ferramenta passa aqui por cima, mas ela não chegou a cortar, tá vendo? Mas olha que belezinha. Vamos ver, talvez eu passe mais uma vez aqui a fresa. É que demora muito, mas, né? Talvez eu passe mais uma vez. 0,1 milímetro, acho que já vai resolver isso aqui. E a escala retíssima. Retíssima, retíssima, retíssima. Pelo celular, pela câmera do celular não dá pra ver. E eu não sei agora onde tá a minha régua. Eu tenho em algum lugar uma régua de luz. Eu vou passar mais uma vez que aqui deu uma... Não, acho que tá certo. É a cor da madeira. Quer dizer que tinha dado uma pegadinha aqui na madeira, mas é a cor dela que é mais escura nessa parte. Eu não sei onde está minha régua de luz agora, então não tem como saber o quão reto está, mas eu aposto que está muito reto. Muito bem alinhadinho a escala, olha que top. Que legal, hein? Isso aqui é um jacarandá indiano. Depois que hidratar vai ficar sensacional. Isso aí, né? Bom, vamos lá. Retífica de escala. Retífica de escala na CNC. Será que deu bom? Será que ficou ruim? Será que não prestou? Será que ficou tudo desalinhado? Cara, esse aqui é um baixo Memphis, tá? Não sei se eu falei no começo do vídeo, mas é um baixo Memphis. Vou falar tudo que eu fiz nele. Olha que bonitão. É antigo esse baixo aqui. Ele tem captadores humbucker, tá? Esse circuito aqui ele já foi trocado. Ele tem uma chavinha de ativo passivo. Deve ser um circuito da Artec, sei lá. Bom circuito, tá? Bom, muito bom, por sinal. Bem bacana. Porém, os captadores estavam ligados errados. Não sei se de fábrica, inclusive, porque ele estava com um termorretrátil no fio. Eu tive que abrir ele e mexer, tudo certinho. Agora ligou certinho, tá? Quando ligava os dois captadores juntos, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Os dois juntos, ele ficava muito baixo o som. Aí eu fiz uma modificação lá, agora estão numa altura bacana de volume, tá? E pouco ruído, tava com bastante ruído e quando ligava os dois juntos o volume ficava bem baixo, tá? Fiz um nut novo, porque tava sem nut esse baixo, fiz um nut de osso, bem bonitão. Depois eu tiro umas fotos e coloco na edição aí. Tá empoeirado, depois eu vou dar uma limpadinha. E altura, né? Altura, eu não sei se no vídeo vai dar pra ver, tá? Enfim, troquei os trastes, né? Ou melhor, tirei os trastes, fiz a retífica de escala na CNC, tá bom? Fiz um raio composto, então ele começa com 20 aqui em cima, ele termina com 17 aqui embaixo. 20 aqui em cima, termina com 17 aqui embaixo. O que isso quer dizer? Aqui ele tem um ângulo arredondado muito maior, ele é mais reto aqui em cima, né? Ele é mais reto aqui em cima e ele vem arredondando aos poucos quando chega aqui nas últimas casas, né? A gente pode dizer que se ele tem 20 aqui e ele termina com 17 aqui, ele deve ter 19, 18 e meio, sei lá, na metade, mais ou menos isso, tá? Enfim, sobre a altura das cordas, sobre se ficou bom, se ficou ruim, se ficou alinhado, se ficou desalinhado. Depois eu coloquei os trastes, dei uma retificada nos trastes, é normal fazer isso, tá? O próprio traste, independente da marca que você usar, do mais caro ou o mais barato, independente da marca, ele tem uma diferençazinha ao longo, ele vem geralmente de um rolo de traste assim, né? Você corta ele em vários pedacinhos que você vai colocar na escala
e ele tem uma diferençazinha, talvez uma variaçãozinha de altura e espessura nesse rolo. É pouco, mas tem, tá? Então é normal fazer uma retífica de trastes, mesmo que de leve, depois que você instala os trastes no instrumento, tá? Ah, então tem que fazer retífica de escala e de traste? Vamos lá. Você vai pegar o instrumento, você vai tirar todos os trastes. Aí vamos supor que é um instrumento antigo, igual esse aqui. Esse aqui é um Memphis antigo. A escala estava toda distorcida, estava toda torcida. Fiz a retífica de escala para ficar retinha, tá? Fiz de um jeito diferente? Fiz, funcionou, tá? Poderia fazer de forma manual, com um taco de lixamento e depois o taco de raiamento. É um taco reto, isso é retificado, e depois um taco que tem o raio da escala que eu quero fazer, de 20, de 17, ia ficar mais complicado fazer raio composto, mas, né, enfim. Deixou retinho, colocou traste. Ah, mas você colocou traste numa superfície reta, ele tem que ficar reto. Mas ele tem essa variaçãozinha mínima que talvez seja legal depois que instalou, dar pelo menos uma passadinha de taco de retífica de trastes em cima só para ter certeza, só para ficar 100%, tá bom? Legal, legal. O que dá para dizer sobre a altura de corda que ficou aqui? Eu vou tentar usar exemplos, tá? Porque é difícil dizer se ficou muito... pegando assim, eu senti que ficou bem baixo e não trasteja. Claro, se você abaixar muito, ele vai trastejar, né? É normal isso. Mas trasteja bem pouquinho e não é aquele trastejado que some a nota, sabe? Ele tá macio, ele ficou muito macio o baixo, tá? Quando eu trabalhava em loja, tinha um baixo chamado... era um baixo da Ibanez chamado K5, que era uma linha signature do cara do Korn, do baixista do Korn. E a gente ficou impressionado quando esse baixo chegou na loja, que a corda dele era colada na escala. Ele era muito baixo, ele tinha um alinhamento de braço sensacional, muito bacana. E dá para comparar. Ele está muito baixo, um alinhamento aqui de escala sensacional e macio demais. Tá muito macio esse baixo, tá? Então eu acho que, sabe, a gente geralmente tem um padrão de altura de corda que a gente deixa alguns instrumentos. Então um baixo desse aqui, por exemplo, da Memphis, eu deixaria ele com a corda mais aguda aqui com 1,5 mm de altura, talvez um pouquinho menos. Ela tá com 1 milímetro de altura na casa 12 aqui. A corda tá colada no braço e não trasteja na medida do possível, claro, né? Se eu tocar com muita força, ele vai trastejar, mas a nota flui, normal, sabe? Muito bom. Então, é o que dá para dizer sobre retífica de escala feita na CNC. Precisão de máquina, né? É só alinhar o braço certinho na máquina, deixar ele bem fixado, tá? A parte mais difícil foi fixar o braço, tá? Por quê? Eu teria que bolar um gabarito, alguma coisa muito específica para cada braço que eu fosse colocar. Então um gabarito para um baixo de 5 cordas, com a largura de escala X ou Y, um gabarito para baixo de 6, um para baixo de 4 cordas, um para guitarra, um para outro tipo de guitarra e por aí vai, né? Mas aí eu fiz um lance muito interessante que eu aprendi num outro canal que só fala de CNC, que é o Kleber Martins Halter CNC. Lá, se você quer aprender de CNC, vai ter tudo de CNC lá, tá? Eu acho que ele dá curso também e tudo mais. Muito bom, tá? E aí eu vi ele fazendo o seguinte, ele colocou uma peça que ele ia usinar na máquina, ele colocou cola quente. A cola quente, ela se adapta ali, ela tem pouca retração e tudo mais. Ela se adapta àquilo que você está querendo fixar. E, foi facinho para fixar um braço inteiro na Halter CNC. Eu só tive que tirar o braço do instrumento, nesse caso é um braço parafusado, fica fácil, né? Coloquei uma fita crepe nas partes que eu ia fixar do braço. Fita crepe na mesa também, né? Mas eu poderia ter colocado direto na mesa. Fiz uma marcação central no final da escala e no começo da escala, né? Uma marcaçãozinha central.
Coloquei ele centralizado na máquina, né? Trouxe o carrinho tudo para cá, centralizei ali, tal, no meio do braço, mandei tudo para lá, centralizei também. Encostei ele na ferramenta da máquina, encostei o braço na ferramenta da máquina, desse lado, né? Fixei, beleza, perfeito, tá fixado. Fui lá do outro lado, joguei o carrinho da máquina para lá, subi o braço até ele fixar na altura certa que eu queria, até ele fixar, encostar centralizado na ponta da ferramenta aqui, e coloquei um suportezinho e cola quente embaixo. O suportezinho que eu digo é um toquinho de madeira, eu coloquei embaixo e cola quente, tá? Ficou bem fixado, bem fixado. E aí depois a máquina foi usinando, né? Eu não precisei regular a altura de nada, ficou tudo bem fixado ali com cola quente. Meu, perfeito, perfeito. E a altura de corda tá sensacional, né? Agora dá para fazer raio composto nas escalas, dá para ir com bastante facilidade. Agora dá para dar uma super, ultra, mega precisão na retífica. E ficou sensacional, cara. Esse baixo tá muito macio, baixo Memphis, antigão. Agora, compensa fazer isso? Esse aqui é um instrumento antigo, um braço de maple, escala de jacarandá indiano. Isso aqui já meio que estabilizou para onde tinha que estabilizar. Ele não tem muito mais o que... O tanto que estava torcido esse braço, ele não tem mais o que torcer, né? Eu acredito, né? E ele já está paradinho ali numa forma que ele não vai mais torcer. De repente fazer esse tipo de retífica é interessante porque vai durar o resto da vida, né? Compensa? Tem que levar isso em consideração que eu falei. Instrumento antigo talvez compense porque já está bem estável a madeira. Tempo. Levou, se eu deixar tudo configuradinho, perfeito, tá? Perfeito. Bem centralizado tudo, o começo e o meio da escala, tipo, colocar lá o braço, dar play e depois só por traste. A retífica, só a retífica, num braço desse aqui que é de 5 cordas e ele é uma escala longa, demorou mais ou menos 1 hora para a máquina fazer todo o percurso dela, tá? A minha máquina é meio lenta, então tem que ser levado isso em consideração também. De repente, numa máquina mais avançada, uma máquina mais cara, talvez faça mais rápido, né? E, bom, 1 horinha de retífica, geralmente a gente fica ralando lá com um taco de retífica também, mais ou menos nesse tempo aí, 1 hora, tá? O legal é que o tipo de ferramenta que eu usei, ele já dá quase um pré-acabamento, então ele já sai a escala bem niveladinha, bem bacana, né? E, bom, é isso, tá? Alguns instrumentos eu vou começar a fazer assim, a retífica, tá? Porque eu acho que fica bacana, tá? Um instrumento mais antigo, assim, que a gente quer uma precisão bacana. Geralmente o baixo a gente quer ele deixar ele bem macio e com a corda baixinha e tudo mais, né? Fazer uns slap e tudo mais. Eu acho que é uma ideia boa fazer assim agora. Retífica de escala na CNC. Resultado aprovado, top. Top das galáxias, ficou muito bom. E é isso aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo e valeu! Ah, e se inscreve no canal também, não esquece.